Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muito carinho que damos início a mais um Evangelho no Lar Online. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos principalmente a presença da espiritualidade superior, de Deus, pois sem eles nada disso aconteceria. Então a gente só tem a agradecer sempre. E também agradecemos os comentários deixados ali pra gente, sempre com tanto carinho, com tanto amor, com tanto respeito. É sempre muito bom essa troca. A gente não consegue ler todos os comentários aqui, mas a gente pede que vocês deem uma lida, porque é sempre tão bom ouvir, né, aprender com outras pessoas. Por isso que vivemos numa sociedade, né? Então, a gente pede que vocês deem uma olhadinha ali nos comentários das pessoas, tá bom? Não se esqueçam que a gente não comentou nada, né, a respeito na semana passada, porque a gente não tinha tido tempo de ler os comentários, mas hoje, então, o Júnior, no final, né, ele vai comentar, então, sobre os dois evangelhos, o da semana passada e o dessa, que a última foi no dia 1º, né? Bom, gente. 25 e 1º de agosto. Isso. 25 de agosto e 1º de setembro. Isso. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada no final do nosso evangelho pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Assim vocês poderão estar tomando essa aguinha no final do nosso evangelho e durante a semana também, até o nosso próximo encontro, que será quinta-feira, às 20 horas. Até respondendo já a pergunta aqui do Nelson Mucio Moreno Quintanilha e da Brígida Carvalho, que perguntam, né, sobre o Evangelho. O Evangelho, ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que haja harmonia dentro dos nossos lares. Então, sempre escolham um dia da semana e sempre façam no mesmo horário. O nosso evangelho aqui, online, ele é feito às quintas-feiras, ele é transmitido às quintas-feiras às 20 horas, tá? Vocês podem ficar escutando o evangelho quantas vezes vocês quiserem, mas o evangelho definitivo, ele é feito uma vez na semana, entenderam? Assim, até a gente mesmo escuta, né, palestras edificantes, a gente escuta as músicas que nos elevam, sempre para que haja harmonia, quando a gente não está muito legal, quando a gente está meio nervoso, né, qualquer coisa assim que não seja uma coisa leve na vida da gente, a gente sempre busca alguma coisa para melhorar. Então, por que não ouvir um evangelho, né? Até mesmo as músicas do Eri Lopes, né, Júnior? Quantas vezes a gente coloca... É só entrar no site, até né? Sim, a própria música, né, do passe musical, que para mim ela tem bastante significado e ela veio na minha vida, né? Eu conheci essa música quando ele fez num momento bem difícil. Então eu sempre escuto, eu acho muito importante, acho muito bacana a letra da música e realmente eleva, né, a gente. Então é isso, pessoal, tá bom? Vamos então agora esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia. Vamos entrar em sintonia com Deus, pedindo que seja um evangelho de muito amor, de encontro com Jesus
e que tudo que for lido, for pronunciado, que seja entendido por todos e que a gente possa seguir durante os nossos dias, durante a nossa semana, sempre com uma moral, uma elevação para o melhor, para que a nossa evolução continue, que a gente alcance os nossos objetivos, sempre fazendo o bem. Então que a gente consiga trazer essa paz interior e para dentro dos nossos lares também, aproveitando essa sintonia que todos nós temos nesse momento do nosso Evangelho, porque todos nós estamos no mesmo pensamento. Então, que bom que estamos aqui juntos e que bom que estamos pensando e querendo a melhoria para os nossos lares, para os nossos pensamentos, para os nossos corações. Então, aproveitando, eu agradeço a todos vocês que deixaram ali preces para a gente ler. E eu leio hoje a prece que a Magda Mendonça colocou. Ela coloca assim: boa noite, amigos. Deixo aqui uma prece linda, a qual recebi em um momento de muita dor. É a prece pelos desencarnados. Pai, ao longo da vida fui desenvolvendo a Ti muitos daqueles que amei, um a um. Às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar. Flores que tocastes de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje quero pedir por eles, a todos que de uma forma ou de outra estiveram ligados a mim nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontre paz e serenidade no mundo espiritual. Muito deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo de coragem e da fé em teus desígnios, sem esmorecimento. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhes cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos débitos que lhes diziam respeito e por isso mesmo infinitamente mais infelizes que antes. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços desencarnados em pleno vigor juvenil, desfazendo-se assim de pesados grilhões passados e retornando com a leveza das aves para os ninhos superiores, para descansar e prosseguir. Outros ainda, Senhor, deixaram o corpo como quem abandona fardo inútil após cumprida a tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade, engalanados de luzes e valores, conquistados pelo trabalho santo a que se dedicaram na terra em favor de todos os seus semelhantes. Representaram muito para mim. Para alguns eu pude dizer, te amo, para outros não. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de lhes ser carinho constante no além, porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo. Pelo contrário, se fortalece. Que hoje eu possa levar a todos eles os meus pensamentos de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em mim minha lembrança e em meu coração com a mesma força e a mesma serenidade de antes. Que assim seja.
Foi enviado então pela Casa do Sol Centro Espírita. Muito obrigada então pela contribuição da prece. Vamos agora à nossa leitura. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição um pouco mais fácil, um pouco mais moderna, né? Então fica mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não tiver esse aqui pode estar nos acompanhando sem problema algum pelo Evangelho Antigo. Dando continuidade então ao capítulo 5, hoje eu vou ler o item 7. Deve-se colocar um fim às provas do próximo? Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Deve-se colocar um fim às provas do próximo quando isso for possível? Ou, em respeito à vontade de Deus, é preciso deixá-la seguir o seu curso? Já dissemos muitas vezes que estão na Terra para concluir suas provas e tudo o que lhes acontece é fruto de suas existências anteriores. É o peso da dívida que todos têm que pagar. Esse pensamento provoca reflexões em algumas pessoas e ideias que precisam ser combatidas, pois poderiam causar consequências desastrosas. Alguns pensam que a partir do momento em que se está na Terra para corrigir os erros de existências anteriores, é preciso deixar que as provas sigam seu curso. Existem os que acreditam que não é preciso fazer nada para atenuá-las. Ao contrário, entende que é melhor agravá-las, tornando-as assim mais proveitosas. Isso é um grande erro. Sim, as provas devem seguir o curso que foi traçado por Deus. Mas por acaso conhece esse curso? Sabem até que ponto elas devem ir? Será que o Pai Misericordioso não disse que o sofrimento desse irmão não deveria ir mais longe? Será que vocês não foram escolhidos pela providência, não como um instrumento de suplício para agravar-lhe o sofrimento, mas como um alívio para cicatrizar as feridas que a justiça abriu? Quando estiverem na presença de um irmão que sofre, não devem dizer é a justiça de Deus. É preciso que ela siga seu curso. Digo ao contrário, vejamos que meios o Pai Misericordioso colocou à minha disposição para suavizar o sofrimento desse irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu apoio material e os meus conselhos não podem ajudá-lo a transpor essa dificuldade com mais ânimo, paciência e resignação. Será que Deus não colocou em minhas mãos os meios para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão? Será que não foi dado também como prova ou como um meio de resgatar meus erros, deter o mal e substituí-lo pela paz? Ajudem-se uns aos outros em suas provas e nunca se tornem instrumentos de tortura para ninguém. Esse pensamento deve revoltar todo ser humano de bom coração, principalmente o espírita, pois, melhor do que os outros, ele deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita sabe que toda a sua vida deve ser um ato de amor e dedicação, e qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor não irá alterar o curso da justiça divina. Ele pode, então, usar sem receio todos os esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, pois somente Deus poderá interrompê-la ou prolongá-la conforme julgue necessário. Sob o pretexto de que o sofrimento é merecido, não deveria o ser humano sentir-se no direito de aumentar ainda mais a aflição daqueles que têm contas
a ajustar com seu passado? Não. Consideram-se sempre como um instrumento para fazer cessar os sofrimentos de seus irmãos. Podemos resumir assim: todos estão na Terra para corrigir os erros cometidos no passado, mas todos, sem exceção, devem empregar seus esforços para auxiliar o próximo e, assim, suavizar o sofrimento de seus irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Olá, espero que estejam todos bem. Se não estiverem bem, vão ficar bem, né? Porque estamos fazendo o Evangelho para poder irradiar, iluminar as casas, as vidas, os nossos anseios, as nossas dores, as nossas necessidades com este Evangelho. Então, se não tiverem, vamos ficar. Que Deus abençoe a todos. Pois então, quando a gente pensa que sabe tudo, a gente descobre que não conhece nem a ponta do iceberg, né? Não conhece nem o primeiro capítulo dessa história. A nossa vida, ela é repleta de sentimentos egoísticos. Por exemplo, todos nós temos medo da morte, não temos? Mas todos nós vamos morrer. Então por que temos medo da morte? Por que nos prendemos tanto ao fator morte? Por que a gente ronda em cima daqueles que se afastam da gente ou partem para o plano espiritual? Por que isso nos deixa tão mal, tão pesados? Porque ainda nos falta muito conhecimento. Se a gente entendesse com mais clareza a nossa vida, nós íamos ver que a nossa vida é repleta de alegrias. A luz do sol, a luz da chuva, o vento. A morte, ela faz parte também. Dói? Claro que dói. É triste? É triste. Mas não é o fim. Não acaba aí. Continua. Isso deve estar sempre em nossas mentes. Fazer o bem enquanto estamos aqui. E este fazer o bem compreende justamente o que esse texto nos diz. A nossa existência só faz sentido quando a gente se descobre, quando a gente aprende. Ah, mas o que eu tenho que aprender nessa vida? A melhorar. E como é que eu vou melhorar como ser humano, se não diante de outro ser humano? Chico dizia, né, que devíamos agradecer aqueles que são nossos professores na arte de evoluir na virtude. Porque nós encontramos, né, muitas pessoas que são verdadeiras dores de cabeça em nossa vida. Sabe? Pessoas que a gente não queria nem que estivesse perto. Pessoas que nos arremetem assim ao instinto do ódio. Olha lá, e Chico chama eles de professores. E Deus nos fala de perdão. Mas é difícil, né? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Mas não é impossível. Então que a gente faça as coisas do melhor jeito possível. Mas como que a gente vai agir bem ou fazer melhor se estamos presos a conceitos que nos fixam a matéria? Tipo, a dependência total por outra pessoa. Enquanto que o certo seria ter o amor por outra pessoa e não a dependência. Não aquele sentimento de achar que não pode fazer mais nada porque a outra pessoa não está mais presente.
Ah, mas o que isso tem a ver com ajudar o nosso semelhante a findar, né, uma prova? Esse é o título, né? Tudo, gente. Tudo. Porque o que eu estou dizendo é que nós, né, não conseguimos sair do nosso mundo, nosso mundinho, aquele mundinho que nos diz desesperadamente: Deus, por que me levou este, por que me levou aquele? Deus, por que me deixou passar por essa amargura? Deus, por que me deixou sofrer desse jeito? Enquanto que, na verdade, se a gente parar para observar, né, com calma, a gente vai ver que tem pessoas que se aproximam da gente para nos trazer palavras de amor, de consolo, nos nossos momentos mais difíceis. Eu comecei falando dos momentos difíceis, porque a gente às vezes vê que pessoa, uma ou outra, vem e nos consegue resgatar a alma, nos consegue levantar a vibração. E olha só, essas pessoas vieram, elas não conseguiram tirar a dor do nosso coração, elas nos colocaram de novo no trilho da vida. Não foi bom? Foi! Que bom que Deus nos enviou, mas a gente não está enxergando isso. Agora, o Espiritismo diz, nós temos que passar pelo que passamos. Não há coincidências. Não há sorte ou azar. Há escolhas. Mas a nossa vivência, ela vai ter obstáculos. E esses obstáculos são para a nossa evolução. E a gente tem que passar por eles da melhor maneira possível, tentando de todas as maneiras superar esse obstáculo. Tentando de todas as maneiras, que não sejam maneiras de prejudicar outros, né? Sair dessa situação que nos atormenta, que nos prende, para sobreviver. E a gente percebe que recebemos ajuda. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Muitas pessoas às vezes põem fim nas nossas dores. De uma hora para outra aparece alguém, vem e nos consegue um dinheiro. De uma hora para outra aparece alguém e nos consegue comida. De uma hora para outra aparece alguém e nos traz a alegria de viver novamente. Assim nós devemos ser para com o nosso semelhante. Que bom aqueles que passaram por dores horríveis e que podem reconhecer que foram auxiliados de alguma forma. Que encontraram pessoas que eles acharam que eram a luz do mundo, naquele momento, anjos que Deus colocou no caminho, e realmente, mas são pessoas como nós. São pessoas como nós. E assim nós devemos também trabalhar. Nós devemos fazer todo o possível para ajudar aos outros. Nós, como espíritas, sabemos que passamos por prova, porque nós sofremos as provas também. E a gente fica feliz quando a gente recebe o apoio. Às vezes a gente está afundado ali no pensamento, né? Então nós também temos que esticar a mão para os outros para ajudar, ou com palavras, ou com ajuda, ou como pode. E bonita aquela frase, né? No texto, né? Que a nossa vida deve ser um ato de amor. A vida deve ser um ato de amor. Olha que coisa mais linda. Já pensou a tua vida ser um ato de amor? Você sempre dar amor. A gente vai encontrar sim pessoas duras, ásperas, pessoas que vão mexer conosco, vão tirar nós do sério o tempo todo. Mas aí sim que a gente tem que rezar. Rezar para nós e rezar para que elas fiquem bem. Não precisamos estar lá que a pessoa venha falar com a gente. Não. Assim como a gente comete erro com os outros, vamos rezar para que os outros sejam abençoados. Se a gente morre de vergonha de ir lá pedir desculpas, perdão, vamos pedir perdão através do plano espiritual. Para que essas pessoas nos perdoem
rezando, vai doer, gente, quem passa por isso sabe, tu fica lá, eu prejudiquei pessoa, meu Deus do céu, o arrependimento é um remédio maravilhoso, rezar para que essa pessoa me perdoe. Aí durante a noite, né, a gente vai automaticamente, vai conversar com ela, sabe? Mesmo que não haja conversa, vai ter intermediários, espíritos amigos que vão ser intermediários de luz e de esclarecimento. A gente sempre reza para o melhor dos outros, mesmo que as outras pessoas sejam ruins, né, para conosco. Porque a gente deve ajudar-se uns aos outros. E nunca, jamais ser o instrumento de tortura, como alguns pensam, né? Olha, eu sei que a gente tem que passar por provações, então eu vou gerar provação no outro. Não! Você tem que ser instrumento de apoio, de auxílio, porque a gente, assim como a gente não sabe quais são as nossas provas, não sabe qual é a nossa missão que a gente vai aprendendo no caminho, a gente também não sabe se nós temos que cruzar com pessoas da qual a gente tem que ajudar. E se espera muito de nós. Porque quando nós estávamos no plano espiritual e nós descemos aqui com autorização, porque nós temos que ter autorização para estar encarnados, com planejamento, então não é ao acaso. Devemos sim, pelo livre-arbítrio, fazer o nosso melhor. Então a gente tem, sabe, tem que executar o nosso melhor. Como espíritas, a gente sabe que Deus é bondade divina, sabe? Ele pode interromper um sofrimento, uma prova de alguém, ou ele pode prolongar isso. Mas eu posso, nesse meio, nesse interim, auxiliar sempre. Mesmo que Deus prolongue, porque o outro é difícil, é cabeça dura. Tá lá penando lá. E a gente vai auxiliando. São atos da vida, atos de bondade. Pode ser que a gente seja ferramenta para aliviar os outros, não se esqueçam disso. Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos então agora. Pode pôr aqui para mim. A fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas, pensamentos negativas, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento e que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados, a todos que pediram preces e participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem,
sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz do Senhor nosso Deus esteja nos lares, nos nossos lares, que possamos sentir a bondade divina crescer em nosso coração, né? Que a gente tem que ter essa bondade no coração, a gente tem que ter primeiro ela na mente, entender, né? E nós precisamos de todo um amparo espiritual divino. Precisamos de Deus em nossos corações. A partir disso, a gente consegue ter daí noção de bondade e de amor. Agora, se a gente acha que Deus vai nos punir, é punitivo, por que eu seria melhor com o meu semelhante? Entenderam? Deus é bondade e amor, conforme os espíritos desencarnados dizem o tempo todo. Tudo é feito com maestria, tudo é feito com carinho. E nós, né, como o próprio texto diz, nossa vida deve ser um ato de amor. Eu achei linda essa frase. Bom, com isso então, eu encerro o nosso evangelho de hoje. Agora eu vou falar sobre alguns comentários, alguma coisa que foram feitas no dia 25 de agosto. Lembra que eu falei que a gente não teve tempo, mas que a gente ia olhar? A gente sempre olha. E depois no dia 1º, né? É sempre da semana passada também. Então eu vou pegar as duas agora. Vamos lá. Temos aqui então um comentário que a Vânia Bebês, né? Que a Vânia nos fez. Ela fez nas 2 semanas, né? Sobre o batismo, né? Da neta dela, que ela está preocupada de fazer o batismo. Se fizesse ou não, se deixasse para a filha, para a neta escolher depois. Olha, como espírita, tá? Nós sabemos que nós não temos dogmas, nós não temos batismo. A prática não existe no espiritismo. Nós acreditamos que nós temos uma renovação. Sabe, Kardec já dizia, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas e Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Inclusive, né, nos textos evangélicos lá, João Batista, quando viu Jesus, disse: Mestre, é vós que tem que me batizar, eu não sou digno de batizar. E Jesus disse que se cumpra as profecias. É porque naquele tempo era a prática do batismo, né? E ali e tinha sido profetizado que o Messias seria, então ele só quis que se cumprisse aquilo conforme se esperava o reconhecimento dele entre os povos, né? Para ver que ele seguiu todas as partes, para não ter aquela questão que a gente sabe que existe nas pessoas, né? De questionar muita coisa. Questionar é bom, mas ele já seguiu a parte. Então, para os espíritas, né? O batismo seria mais a reencarnação e a prática da reforma íntima, tá? Nós aqui, dos nossos filhos, a gente até batizou porque eu não era espírita quando eu casei com a Janete. Todo mundo sabe disso, a Janete já era espírita. E ela, como espírita, bondosamente não se importou com isso, não vai interferir nada na religião dela. E aí eu tive os meus filhos, né? E eu, como era coroinha, eu era católico fervoroso, né? Eu batizei os meus 2 filhos, mas depois que meus filhos começaram a crescer, aí eu entendi o que era o espiritismo, né? Porque os 2 médiums, fortíssimos, né? A Janete médium, e aí eu comecei a ver, opa, tem coisas aqui que não estão certas. Aí depois eu também acabei sendo
tocado nesse aspecto da mediunidade, aí a gente começou a ver coisas, ver, participar, e aí eu fui estudar, fui aprender espiritismo, né? Fui correr atrás, fui ver tudo que estava acontecendo, e a gente acabou realmente embarcando na vida espírita. Aí daí, claro, nós não fizemos crisma, nem comunhão, nem nada, porque isso pertence ao catolicismo, né? Tem muitas religiões que fazem batismo, mas o espiritismo não, né? Minha filha casa no civil, meu filho vai casar no civil, não tem problema nenhum, não entenderam? Deus vai ajudar desde que tu nasceu, desde a concepção você já está envolto de proteção, de bênçãos divinas, né? Respeitando todas as crenças que todo mundo tem, né? Eu parei por ali, depois eu vi que não tem nada disso, não existe isso para o espiritismo, né? Não é necessário nada disso. Então a gente segue o caminho. Até vou aproveitar para falar, né, que eu falei na semana passada, a gente estava junto, né? Sobre eu caminhava, né? Depois a gente falava assim, para cumprir. Me fala quem é que falou que tu me disse ali. Acho que era Elohim, né? Tá, só um pouquinho, mas é que explica melhor para eles não vão entender. O Júnior tá falando que semana passada ele falou a respeito que eu caminhava pelo Padre Hells, né? Por causa da minha fé que eu tinha, né? Tudo, enfim. Aí depois eu descobri que tu não precisa fazer isso, né? Não. Eu descobri como espírita que não precisaria fazer isso. Bastaria eu auxiliar o próximo, que já é uma mudança, que já é mais bem visto a Deus. Aí a Elohim falou o que, amor? Ela mora em Goiás, né? Diz que tem romaria lá do Divino Pai Eterno. Ela mora em Goiás, isso, que tem essa romaria, né? Que acontece lá na cidade de Trindade. E vem muitas pessoas, inclusive alguns... Caminham 30 quilômetros, né? Diz que no interior as pessoas são mais religiosas e fazem fé, né? Fazem da fé um grande evento. O que eu digo sobre isso? Graças a Deus, o ser humano tem que ter uma religião. Gente, o espírita simplesmente acha que pode fazer bem para os outros, né? Já tá acertando com Deus os benefícios que você tem. A sua simples prática de melhoria, como também é a nossa prática normal para a evolução. Agora, graças a Deus, olha, pode caminhar. A pessoa caminhando com essa fé, mas está muito bem atendida. Pode ter certeza que essas pessoas vão ser iluminadas, vão ser amparadas e protegidas. O que eu quis dizer é que hoje, com o entendimento que a gente tem, a gente sabe que não precisa esse sacrifício físico para que a espiritualidade nos olhe, né, toquem na gente. A gente não precisa fazer esse tipo de coisa. Mas, como tem pessoas que acreditam nisso e imagina essa sintonia de pensamento que existe ali naquele momento, todas as pessoas que estão fazendo o bem e estão ali pedindo, estão ali indo através da fé, cheio de espírito bom. Então, que maravilha! Não tem como a gente negar isso, né? Esse acontecimento. Lá não tem espírito bom? Não, claro que tem. Deve ter. Claro que não precisa desse sacrifício físico, mas se as pessoas acreditam nisso, tá ótimo. Ótimo. Sabe? Cada um acredita naquilo que é bom para si. Olha, tá tudo bem. O poder do teu pensamento é muito forte. Se tu colocar uma folha de louro na carteira, né, para vir dinheiro... Isso não acontece. Eu coloco folha de louro e não acontece. Eu posso colocar um pé inteiro de uma árvore lá dentro, não acontece nada. Eu consigo pagar, mas parece mais conta. Mas, eu acredito, entendeu? Não precisa acreditar, mas eu faço. No final do ano ali, vamos pular. Sempre, as ondas, sempre... Sabe? O importante é que cada pessoa, aquilo não está fazendo mal a ninguém, né? Não tem problema Exatamente. nenhum de estar fazendo. Cada pessoa tem a sua fé e acredita naquilo. Mente aberta. A gente, é claro que hoje em dia, por ser espírita, por ler bastante, pelo conhecimento, a gente sabe que fisicamente não quer dizer grande coisa. Mas... Por atração, né? Você tem uma atração de... As coisas atraem. Se você acredita lá... Se eu colocar um dinheiro grande na minha carteira, vai atrair dinheiro? Óbvio, vai. Porque o teu pensamento está fazendo esta atração. Dinheiro não é nosso inimigo, gente. Dinheiro não é pecado. Nós trabalhamos, precisamos de dinheiro para viver, dinheiro para poder ajudar os outros. Dinheiro não é pecado. Não é erro. Entendeu? Você pode ser pobre e ser uma pessoa horrível.
E você pode ser milionário e ser uma pessoa extremamente maravilhosa. Entendeu? Dinheiro não é errado. Querer progredir, querer ganhar dinheiro, não está errado. Errado está em roubar. Errado está em derrubar os outros para adquirir posição, para poder conseguir ganhar mais. Isso está errado. Agora, dinheiro não é erro. Entendeu? Vai ser libertador, vai te ajudar. Esses detalhes. Então, eu espero, Elohim, que tenha me desculpado ali, entendeu? Se eu disse que não era para fazer mais, mas na verdade, sim. Que bom, né? Que nem a Janete disse, da fé das pessoas. Que bom que tem religião, que bom que tem a fé. Entendeu? Não, eu falando desculpado, que de repente eu posso não ter sido bem entendido, né? Ah, mais alguma coisa, amor, daqui do teu lado? A Luzia Souza, ela está conosco há 1 ano, né? Fala mais já. alto aí. Desculpa, para variar, eu tô falando baixo, né? A Luzia Souza, ela fala que está conosco há mais de 1 ano, né? Ou há 1 ano, que ela gosta bastante, e ela tem uma pergunta. As pessoas que desencarnam muito idosa é porque tiveram uma missão mais árdua para cumprir? Não necessariamente, tá? Muitas vezes, dentro do planejamento de uma pessoa, não é a questão do tempo de vida. Geralmente, quem tem um tempo mais curto é porque tem alguns ajustes que são necessários para a remontagem do perispírito. Olha aí, pessoal, vamos mais uma oportunidade para a gente se aprofundar nos estudos sobre perispírito, né? Porque às vezes o suicídio, às vezes ele danifica o perispírito. Então, os suicidas, quando ganham novamente a chance, geralmente é mais curto o tempo deles para poder remontar o perispírito. Algumas dores, algumas sequelas mais grandes, né? Então, vai esse tempo. Agora, o ficar aqui na Terra, existe o nosso tempo de vida corpóreo, não é necessariamente vinculado com a prova. Olha, você vai vir mais cedo porque é bom, né? E porque você é ruim, você vai ficar mais tempo até melhorar. Não, você pode melhorar em questão de início de vida. Na adolescência você pode se transformar por livre consciência de lá no plano espiritual. Eu quero mudar tanto. E se programou para viver 80 anos, né? Que achou, mas com 16 anos já começou a mudar para o bem esplendidamente. Ah, vai ser retirado da vida por causa disso? Não, não necessariamente não. Vai viver normal, vai ver a tua vida. Sempre aprendemos. Às vezes a gente encurta nosso tempo por causa que a gente bebe muito, fuma muito, né? Tem vícios pesados que acabam com a gente acaba, às vezes, consumindo um pouco a nossa energia, acaba desgastando e a gente acaba encurtando um pouco a nossa vida. Mas a gente vai desencarnar na data e na hora marcada. Não está ligado a ser ruim ou não, tá bom? E lembrando também que às vezes o espírito fica mais tempo, não por ele, mas pelas outras pessoas que convivem com ele e que possam estar aprendendo. Mas aí a gente pode pensar assim, tá, mas aquela pessoa lá, aquele idoso lá é muito chato, o cara fez tudo errado a vida inteira, uma pessoa insuportável, tá lá quase com 100 anos e não morre aquela desgraça. Só tá atrapalhando a vida dos outros. A gente pode pensar assim, não pode? Mas por que ele está atrapalhando a vida dos outros? Será que não é pro crescimento daqueles outros? Dessas pessoas que estão sendo atrapalhadas? Quem sabe, né? A gente não sabe dos ajustes e do que foi combinado e por que estamos com esse tipo de pessoa na família. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. A Paula Costa, tão rapidinho, falou que furtaram a TV, né? Mas que ela acredita que vai melhorar sempre, entendeu? Vai sempre melhorar, tá? Não se apega à perca, né? Pensa que vocês vão trabalhar, vão conseguir outro material, ou para até melhor de repente, ou vai ser o mais simples para começar e depois vai melhorando. A vida, ela progride sempre para melhor, tá bom? A Bia, Negra Bia, ela contou que tá passando maus momentos, né? Por causa dos irmãos na vida dela ali, né? E ela até cita, né? Que ela sabe que tem que ter paciência e confiança. E eu reforço, tem que ter paciência e confiança, mas não é necessário que a outra pessoa te destrua, entendeu? Não é submissão. Ter paciência e confiança muitas vezes significa deixar o outro... Não adianta a gente querer ajudar quem não quer ser ajudado. A gente faz o possível para auxiliar,
Mas se a pessoa não quer, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir mover um ar no pensamento dela. Às vezes é melhor deixar que o tempo arruma, entenderam? O tempo vai arrumando, outras ferramentas vão aparecer no caminho. Mas tenha paciência e confiança em Deus que vai melhorar, tá? Obrigado, Bia. A Andréa Marques falou da situação dos professores, né? Olha, André, isso aí teria até uma palestra, seria sobre este assunto, da função dos professores. É uma função que, né, ela tem sim uma especificação bem forte. Ela é uma ferramenta de luz muito poderosa, que exige muito do profissional para que ele possa, né, trazer luz e ensinamentos para os primeiros passos dos outros. É óbvio que existirão forças que tentarão derrubar o nosso ânimo. Reze para que Deus sempre fortaleça o teu ânimo, para que você acredite, porque às vezes a batalha parece, sabe, que as guerras parecem que prejudicam a gente, que está perdido, e não está, porque isso vai fazer parte da vida até quase no final. Essas batalhazinhas, sabe, esses enfrentamentos, porque é a luz que está sendo dada para as crianças e há objetores, né, objetores de várias formas, querendo atrapalhar, mas tudo se resolve ao lado positivo, ao lado de Deus. Tenha fé e continua. O Luiz Batista aqui botou aqui, tá, uma indicação de música, né, que ele gosta, que ajudou ele, que é Nunca Perca Fé em Deus, de Diogo Nogueira. Legal, Luiz, tá? Eu te dei uma olhadinha assim, bacana, é muito bom, quem quiser escute. Os aniversariantes, então, das 2 semanas, né? O Milton Bernardi Gonçalves, tá? A Gil Aragão, sempre, viu, Thelma? Fica tranquila que o aniversário continua coração, eu sei que dói, mas continua-se. Dê uns pensamentos para ela, vai dar tudo certo. Olha aqui, o Fábio Nunes de Sá falou, né? Aniversário de Bezerra de Menezes no dia 29 de agosto. Parabéns então para o nosso Dr. Bezerra de Menezes, que faz parte da equipe do nosso evangelho aqui. A Amélia Ongarato. Ela faz no mesmo dia do Dr. Bezerra de Menezes, hein? A Maria Hernandes. A Carla Capistrano fez aniversário. O neto da Margarete Aquino. Oi? O nome dele é David Silva Aquino Barreto. Ele completou 10 aninhos. Olha só, 10 aninhos. Ele aninhos. é filho do Diego e da Bruna. Tá Parabéns, bom, então. parabéns então. Todos. Dia 11, agora domingo, vai ter... Opa, fala. Não, a gente também, assim, ó, gostaria aqui de falar sobre a Janaína Andrade. Tem que ser muito rápido, né? Uhum. Só para dar um abraço no teu coração. Deve ser difícil, sim, criar um filho sozinho, sozinha, né? Mas calma, que bom que tu, só no fato de tu pedir tudo isso aí que tu escreveu, e olha que legal, o Cal Campeche, ele disse que vai orar por ti. Viu como é bom, que eu sempre digo, essa troca, sabe? Poxa, é tão legal isso, é tão bacana, né? Olha, tu é sozinha, mas é uma guerreira, entendeu? No plano, por ti estar assim, se sentindo sozinha, você é uma guerreira muito forte. Não se ache sofrida e abandonada. Também seja bem-vindo a Érica Ferreira, né? E um abração enorme para Samara Loyola e para Paula Petrucci, que deixaram ali também. Bom, depois eu a gente leio. fala os abraços aqui. Então a palestra de domingo, agora dia 11, é sobre Alta de Souza. Alta de Souza. O palestrante é o Igor Mateus. A Alta de Souza, eu não posso falar porque ele vai falar sobre a biografia dela, né? Então eu não vou dar nenhum spoiler sobre isso. Mas ela era uma espírito que fazia poemas para o Chico Xavier colocar nos livros. Ele vai falar sobre isso. Grande abraço, então, agora sim, né? Agora te dar a primeira damas, Cristina né? Lopes, a Maria do Carmo, sempre com tanto carinho. Maria deixa do Carmo ali, a Maria do Carmo Tribuzzi, né? Ela sempre deixa ali escrito no comentário que a gente leu, né? O pedacinho, o trechinho do Evangelho. Então, nosso agradecimento sempre para ela. A Janda Castelo, Simone Cavalcante, Roberta Falcão, a Cecília Maria Doris Nogueira Moraes, que nome enorme! Mônica Marcelino, Hilda Neto, Nelícia Andrade, Rita de Cássia Ferraz Simões.
a Luísa C., a Luciana Dalcin, a Elizabeth Pimentel, Catarina Brandão, o Edson Conte, tá, que ele deixou um texto ali do Camilo de Leles, a Dayana Kell, o Bruno Duarte de Oliveira e a Kátia, a mãe dele, a Mônica Marcelina, a Babi Cardoso, a Irlanda Tourino, lá da Bahia, a doutora Gabriela Bataglia, espero que tenha falado certo, né? Bataglia, Solange Marcinho, a Clotildezinha, né? Clotilde Rodrigues, Aureneci Reverdito, que nos acompanha há muito tempo. Um abraço a essa turma aí. Shirley Alves, essa Shirleyzinha do sininho. Marli dos Santos Oliveira Rosa. O editorial do Bento, eu até estranhei que eu não vi nada dele. Ele botou um textozinho comparecendo, né? Faz tempo do editorial Bento. E um salve lá pro pessoal de Itu, né? Salve o pessoalzinho de Itu ali, o Eugênio sabe. Boa noite para todos, fiquem todos com Deus. Vamos botar agora então o passe musical para abençoar os lares de vocês, pessoal. Ótima semana a todos vocês, até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. E não esquecendo as pessoas que pediram preces, a todos os que vão fazer cirurgia, que estão acamados, que precisam de luz, de prece, que todos foram colocados então ali sintonia, na nossa, né? em sintonia com o Bezerra de Menezes, tá bom? Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração
luz que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br